Na última aula, nós vimos a união e interseção de conjuntos, que são das três operações com conjuntos que nós vamos ver agora. Uma diferença de conjuntos, ela é uma ideia bastante intuitiva. Da mesma forma que a união de conjuntos você pode pensar como uma adição, a diferença você pode pensar como uma subtração. Então, vamos fazer um exemplo prático. Vamos supor que eu tenho uma turma, tá? Uma turma de escola, não sei. E essa turma, ela vai ter 5 alunos. Vai ter a Alice, o Bruno, o Carlos, o Davi e a Eduarda. Opa, e a Eduarda. Vamos chamar esse conjunto de T, inclusive. E aí vamos supor que o Davi faltou. Então, o conjunto de quem veio, então quem veio foi a Alice, o Bruno, o Carlos, o Davi faltou e a Eduarda. E vamos chamar esse conjunto de V, de veio, né? Então perceba que eu consigo fazer, de certa forma, uma subtração de conjuntos. Eu posso falar que quem veio, no final das contas, é apenas a nossa turma subtraído, nesse caso, esse símbolo quer dizer diferença, com o Davi. Então, o conjunto das pessoas que veio é toda a turma menos o elemento Davi. Então, é essa ideia. Então, eu consigo fazer essa diferença de conjuntos. E lembre-se que isso aqui não é um elemento, e sim um conjunto que apenas tem um elemento. Mas essa é a ideia de uma diferença. Eu vou ter, vamos supor que eu tenho o conjunto A, que são todos os números de 1 a 100, todos os números inteiros, né? 1, 4, 99, 100. E depois eu tenho um conjunto B, que são todos os números pares. Então, menos 2, 0, 2, 4, inclusive 98, 100, enfim, não acaba, né? Eu posso pensar que se eu tenho o A e eu tiro dele os elementos de B, eu vou sobrar apenas os números ímpares de 0 a 100, de 1 a 100. Então, 1, 3, 5, 97, 99. Ou a gente também pode pensar nessa representação de diferença como um diagrama de Venn. Às vezes ajuda bastante a entender intuitivamente o que quer dizer. Vamos supor aqui que eu tenho um conjunto A. Esses são todos os elementos de A. E aí eu vou tirar dele tudo que tem num conjunto diferente B. Então, eu venho aqui e pego esse conjunto B e pego um pedaço desse A com o conjunto B. Eu vou retirar desse conjunto A toda essa parte aqui, que está no conjunto B. E vai sobrar só isso aqui, só essa parte verde no A. Então, essa é a ideia de diferença. É tirar do A todos os elementos que estão em B. A definição por propriedade, eu vou anotar aqui, é a diferença com B é igual a todos os elementos x, tal que x está em A e x não está em B. Porque se x está em B, então ao fazer diferença, ele vai sair de A. E é essa a ideia básica de diferença. Mas acontece uma coisa. Diferente da união ou da interseção, as propriedades da diferença são um pouquinho diferentes, né? Por exemplo, A menos A diferença com B não vai ser a mesma coisa que B diferença com A. A gente pode ver isso com um diagrama de Venn. Se eu tenho um A e eu tiro dele elementos de B, um conjunto B, vai sobrar isso aqui. Mas se eu tenho um conjunto B, que é esse aqui, então vou fazer outro aqui. Se eu tenho um conjunto B e tiro dele os elementos de A, vai sobrar isso aqui. Perceba que não são os mesmos elementos. Esse aqui é a diferença com B, e isso aqui seria B diferença com A.
Então a gente não pode simplesmente mudar a ordem dos elementos. É parecido com um número, se você for parar a pensar. 2 menos 1 não vai ser igual a 1 menos 2, né? Mas é essa a ideia. Essa é a ideia de conjuntos de diferença. E eu acabei de notar aqui, eu só cometi um pequeno equívoco. Isso aqui eu quis dizer, a diferença com B é igual a isso. Se você se confundiu aqui, era isso que eu quis dizer.